Bom dia, acho que é Luciana que está aqui. Bom dia, como é que você está? Helmut, bom dia, Juliana, Milhomem, bom dia, Priscila, que bom, a paz do Senhor, que Deus nos abençoe nesta manhã, nos dê uma manhã abençoada, um dia abençoado na presença do Senhor. Bom dia, Milene, que bom estar aqui, bom estar na presença do Senhor, bom estar diante da palavra dele, sempre é bom estar diante da palavra do Senhor. Não tem coisa mais especial do que estarmos na presença de Deus. Que Deus possa iluminar as nossas vidas nesta manhã com a palavra dele, com a orientação dele. Bom dia, Carla, Alain, Eliane, que bom estar aqui. Márcia, que entrou aqui, minha mãe também. Juliana, olha que legal, Juliana, que bom ter você aqui, Juliana. Meu pai também entrou aqui. Bem, eu já fixei aqui para vocês o texto que nós vamos ler neste momento, que é o texto de Marcos, capítulo 10, do 13 ao 16. Bom dia, irmão Laíre. Bom dia, irmã Zilda, que bom. Saudades, Juliana, saudades. Da sua casa também, da sua família muito especial, sua irmã, seu cunhado, seus pais. Por favor, mande um abraço para todos eles. Bem, eu já coloquei o texto para vocês aqui. Se vocês quiserem convidar seus amigos, seus familiares, pode convidar já para que eles estejam conosco também, estejam diante da palavra do Senhor. Eu quero ler para você Marcos capítulo 10, do 13 ao 16. Então já está aqui o texto para você anotar aí no seu papel, para você ter com você. Estou vendo aqui a Mary, Beth, a Evelyn. Eu quero ler para vocês aqui então o texto da palavra de Deus em Marcos capítulo 10, do 13 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Vejam as palavras de Jesus. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, os nossos corações, nossas famílias. Estamos vivendo um tempo difícil em relação ao coronavírus, esta pandemia, muitas pessoas atingidas por isso. Então vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, o nosso dia diante do Senhor, pedindo a Deus proteção, cuidado, porque estamos sempre dependentes dEle, sempre. Essa é a nossa postura sempre, de dependência de Deus. Feche os seus olhos se você pode e vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado por mais uma manhã na Tua presença. Por mais uma manhã, Senhor, diante da Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, abra os nossos corações, os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Que a Tua voz, Senhor, seja ouvida por nós. E que os nossos corações acolham a Tua palavra. É o que nós pedimos, Deus. Pedimos que o Senhor proteja nossos lares, nossas famílias, nossas casas, diante dessa pandemia tão hostil que estamos vivendo. É o que eu te peço, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Rejane. Bom dia, minha tia Marisa está aqui também. Doutor Felipe, grande amigo. Carol, que bom. Bem, veja só, nós estamos ainda naquele caminho de Cesareia de Filipe, parte bem setentrional de Israel, para Jerusalém ao sul. Não foi um caminho simples, nós temos conversado bastante sobre esse caminho.
foi um caminho de confronto. Jesus precisou confrontar seus discípulos. Lembrem-se, cada vez mais eles se aproximavam de Jerusalém. Ao se aproximarem de Jerusalém, eles estavam se aproximando da cruz, da crucificação, do escárnio, sim, das dores, do sofrimento vicário, substitutivo, que Jesus atravessaria em Jerusalém. Eles estavam cada vez mais próximos da morte, da ressurreição, da ascensão aos céus. Jesus precisava formar, aliás, e formava muito bem, como um grande mestre, como um grande rabi, os seus discípulos. E essa caminhada, nós temos percebido isso nestes dias, não foi simples. Aliás, esse texto é mais uma evidência de que este caminho não foi um caminho simples. Porque o texto diz claramente que eles estavam trazendo a Jesus crianças. Sim, algumas crianças foram trazidas a Jesus para que ele as tocasse, ele as abençoasse. E o que os discípulos estavam fazendo? Estavam espantando aqueles que traziam as crianças. Estavam expelindo as crianças e não os demônios. Interessante perceber isso. Veja só, eles estavam repreendendo, os discípulos repreendiam as crianças que eram trazidas para que Jesus as tomasse pelos braços e as abençoasse. Não é uma coisa estranha? Veja, os discípulos estavam desejosos de continuar a obra do estabelecimento do reino de Deus. Essa era a intenção dos discípulos. O interesse dos discípulos não era parar caminhadas ou parar esta travessia para atender crianças, para atender os frágeis. Não, os discípulos estavam desejosos de estabelecerem o reino. Atender crianças era sinônimo de interromper este caminho mais importante. Por favor, interpretem estas palavras entre aspas. Esse caminho mais importante do estabelecimento do reino de Deus, do status, do poder, sim, de serem reverenciados, de serem aplaudidos em Jerusalém. Estamos estabelecendo o reino de Deus. Atender crianças era interromper esse, entre aspas, nobre caminho. Além do mais, nós temos que entender isto, as crianças não tinham poder político. As crianças não tinham poder bélico para o estabelecimento do reino em Jerusalém. Contar com crianças era contar com frágeis, com corpos frágeis, fracos, corpos hostis ao projeto bélico, político de estabelecimento do reino que estava no coração dos discípulos. Interromper o caminho para atender crianças era interromper este estabelecimento do reino bélico e político que estava nas entranhas dos pensamentos dos discípulos. O sangue que corria nas veias dos discípulos não era o sangue do sacrifício, dos corpos frágeis, fracos, das crianças, mas dos corpos bélicos, dos corpos militarizados, armados, com espadas. Veja só que coisa estranha. Repreender as crianças na cabeça dos discípulos era o mesmo que tirar os empecilhos. Vamos tirar os empecilhos do reino. Tal como silenciar os discípulos. Olha que coisa interessante. Silenciar os discípulos que não faziam parte dos 12. Então veja, para estabelecer o reino em Jerusalém, vamos tirar os corpos frágeis das crianças. Vamos tirar os corpos dos discípulos que não fazem parte dos 12. Vocês se lembram daquela narrativa? João chegando a Jesus dizendo: mestre, nós vimos um homem, sim, que em teu nome expelia demônios. E porque ele não era dos nossos, nós o proibimos. É o que o texto diz. E nós lhe proibimos, porque não seguia conosco, ou seja, não seguia o nosso trajeto, não fazia parte dos 12, dessa elite construída só na cabeça dos discípulos. Tanto que Jesus disse: não lhe proibai. Sim, porque ninguém há que faça milagre em meu nome que depois
passe a falar mal de mim. Então os discípulos de Jesus estavam tirando os empecilhos, as crianças, os discípulos que não faziam parte dessa elite dos 12. Vejam só, porque crianças eram corpos frágeis, fracos. Vamos tirar as crianças. Veja só, quando os discípulos estavam espantando as crianças, estavam repreendendo as crianças, diz o texto, ele se indignou. Olha o que diz o verso 14 de Mateus 10. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Veja só, Jesus indignou-se. E mais uma vez Jesus transtornou a perspectiva deste reino que excluía os frágeis. Transtornou essa proposta que estava no interior, nas entranhas, nos ossos daqueles discípulos. Jesus transtornou porque ele disse muito claramente, aliás, abertamente aos seus discípulos: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E ele complementa, ele diz assim: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Essas palavras são muito fortes. Estou vendo aqui meu tio Marcelo, que bênção. Uma honra ter meu tio aqui entre nós, uma honra. Veja só, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais, destes pequeninos, destas crianças, destes corpos frágeis, desses corpos que não são militarizados, não são bélicos, destes corpos é o reino de Deus. Por favor, não entenda isso aqui como uma crítica à polícia, ao Estado, nada disso. Romanos 13 diz: o Estado porta a espada. Sim, para a organização social. Não estou aqui nunca, de maneira nenhuma, tendo uma linguagem pejorativa em relação à nossa polícia, aos nossos heróis, que defendem a sociedade. Nada disso. Mas veja, deixai vir a mim os pequeninos, as crianças. Por quê? Porque o reino de Deus é construído através dos corpos frágeis, através dos corpos enfraquecidos em termos da própria sociedade. Cristo não quer construir reino com aqueles que se acham dignos. A gente tem que entender isso. Jesus não precisava, nós temos que entender isso. Jesus não precisava de nenhum poder bélico, de nenhum poder político na implantação de seu reino. Entendam isso, nós precisamos entender, interiorizar em nossos corações, na perspectiva que nos nutrimos, da perspectiva que nos nutrimos, Jesus não precisava de nenhum poder bélico. Jesus não precisava de nenhum poder político na implantação de seu reino. Ele precisava de crianças. Ele precisava de crianças. Isso é muito bom para a gente compreender que Jesus não precisa da aliança púlpito política, púlpito Estado, para estabelecer seu reino. Ele nunca precisou disso. Essa é a história que a gente ouve de 2 em 2 anos. E usam às vezes a profecia, o sacerdócio, como justificativas para a união do púlpito com o poder político. É tão feio. Jesus nunca precisou dessa unidade. Jesus nunca precisou dessa união constantiniana. Nunca precisou de Constantino, de império. Não. Jesus precisou de crianças. Ele não precisava de poder bélico, político. Ele precisava de crianças. Por isso as nossas orações, vejam só, as nossas orações precisam ser a oração de Adélia Prado, uma poetisa mineira. Ela diz assim: meu Deus, me dá 5 anos. Olha o que a poeta mineira diz: meu Deus, me dá 5 anos, me dá a mão, me cura de ser grande. Nós temos que ser curados da adultice, nós temos que ser curados dessa falsa
dessa falsa verdade que introjetamos de que reino de Deus é construído a partir da força, do bélico, das armas. Não, o reino de Deus é construído pela confiança, pelos corpos frágeis que simplesmente confiam. Olha o que Cristo está dizendo. Receber o reino como uma criança é receber com esta confiança. O que Jesus precisa na implantação de seu reino são corações que acolhem a sua pessoa, suas parábolas, seus gestos, suas palavras, com a confiança de uma criança. Com a confiança de uma criança. Nós temos que confiar no projeto, no reino estabelecido, inaugurado por Cristo, que é um reino não bélico, é um reino cheio de amor, cheio de abraços, de afetos, de respeito, de inclusão, de parar caminhadas para atender mendigos, sim, mendigos desprezados pela sociedade, atender endemoniados como o de Gerasa, sim, que vivia entre os sepulcros, porque a sociedade inteira de Gerasa, Decápolis, o expulsou. É receber com a consciência de sua indignidade, de sua abjeção, de sua ignomínia. Sim, as crianças no tempo de Jesus eram desprezadas. Eram corpos frágeis, como eu estou dizendo, não eram nem contadas. Vocês se lembram das multiplicações? Foram 2 multiplicações dos pães e peixes. As crianças nem contadas elas eram. Então receber o reino é receber com a confiança de uma criança, é receber com a consciência de sua indignidade, de sua abjeção, de sua ignomínia. Nós não merecemos, mas o reino é um presente. O evangelho é um presente. Vocês se lembram da parábola do publicano e do fariseu? Jesus contou uma parábola. Ele disse que um fariseu e um publicano subiram para orar. Eles foram ao templo e eles oravam no templo, e as orações, elas revelam o coração deste fariseu e deste publicano, porque o fariseu, ele orava dizendo assim: Senhor, graças te dou. Olha a oração do fariseu: graças te dou porque eu não sou como esses demais homens roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Apontou no meio do templo. A oração do fariseu era esta: eu não, Senhor, não sou como esses publicanos, esses pecadores, esses adúlteros. Não, eu sou um grande religioso, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. E o publicano que subiu neste mesmo templo, nesta mesma hora para orar, ele dizia assim, não querendo levantar seus olhos ao céu, mas batendo no peito, ele dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Veja, Jesus afirmou, quem desceu justificado nesta oração não foi o fariseu, foi o publicano, que tinha consciência de seus pecados, que tinha consciência de sua miséria, que tinha consciência de sua fraqueza. Não o fariseu. Às vezes a religião é o próprio empecilho. Às vezes as religiões são o que nos impedem de ver. Veja só, a palavra religião, religare, né? Às vezes ela se torna justamente o impedimento. Ela impede o nosso acesso a Deus, porque ela nos torna às vezes orgulhosos, petulantes, sim, prepotentes, que olham as pessoas de cima para baixo. Ah, estes são pecadores, eu não. Eu frequento a igreja, eu dou o dízimo. Ah, eu sou um religioso. Ah, olhem para mim, que religioso eu sou. Jesus diz assim: vocês precisam receber o reino como uma criança recebe, com a confiança de uma criança, com a consciência da indignidade, da abjeção, da ignomínia. Veja, não entrarão no reino de Deus os que se acham dignos. Não entrarão no reino de Deus os que se acham fortes, os que acham que fazem acontecer alguma coisa por causa de seu poder político, bélico. Não, com poder político, bélico, você pode construir um bom império romano.
Isso aí, com o seu poder político, seu poder romano, você pode construir um bom império romano. Construa. Mas o reino de Deus não. O reino de Deus, só as crianças. Só as crianças, só os que recebem o reino, o evangelho, a proposta de Cristo com a confiança, com a consciência de indignidade de uma criança. Só os que dizem: tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Só os que têm esta consciência, só os que oram esta oração, só os que dizem: me cura da adultice. Sim, me transforme numa criança. Só os que oram com essa consciência da indignidade, da abjeção. Só os que dizem: tem misericórdia de mim, como o publicano que subiu ao templo. Só os que são como as crianças. Sim, porque dos tais é o reino de Deus. Só os filhos pródigos que caem em si e dizem: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Só os que têm essa consciência, só os que são frágeis, só os que dizem assim: eu sou pecador. Só os que caem em si: Pai, eu pequei contra o céu. Só os que dizem: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ah, irmãos, não é o poder bélico, não é o poder político. Eu não estou aqui de maneira nenhuma tendo uma postura dualista que nega a cultura, que nega a política, que nega a ciência, não, que nega as ciências no plural. Não, a construção do reino também é uma construção cultural, mas a partir dos corpos indignos, a partir dos corpos frágeis, a partir dos olhos que percebem os corpos frágeis, que param sua caminhada para atender as crianças, que param sua caminhada para atender os indignos. O reino de Deus não é construído pelas pessoas que se acham dignas, que se acham fortes, bélicas, políticas, não é isso. O reino de Deus, ele é cultural. Ele pressupõe transformação social, justiça, o estabelecimento da justiça do reino de Deus, da igualdade, da equidade, sim, mas a partir dos corpos frágeis, a partir dos corpos indignos, a partir dos corpos conscientes de suas fraquezas, conscientes de sua indignidade, de sua abjeção, de sua ignomínia. Os que se acham fortes constroem bons impérios romanos. Os que se acham fracos, indignos, abjetos, miseráveis, estes que dizem assim: Pai, eu pequei, não sou digno. Estes, inclusive, têm o olhar de Cristo. Percebem que o reino que ele estabeleceu foi para estabelecer justiça. Foi para dar visibilidade aos invisíveis. Foi para trazer para o caminho os mendigos que estavam à beira do caminho. Vocês se lembram? Nós vamos falar sobre Bartimeu, estava à beira do caminho, e caminho é uma expressão fortíssima no Evangelho. O Evangelho é construído por aqueles que atendem os que estão à beira, esquecidos, invisíveis das sociedades, e trazem estes invisíveis para o centro, para o protagonismo, porque são as crianças. São as crianças, são as mulheres das quais Cristo expulsou demônios, que vão estabelecendo o reino de Deus. São os indignos, sim, são aqueles publicanos, são os cobradores de impostos. Foram estes que Cristo foi chamando, escolhendo para o seu time. Foram aqueles que talvez um grande CEO não escolheria para a sua empresa, mas Jesus escolheu os fracos. Ele escolheu os fracos para humilhar os fortes, para humilhar os preparados, para dizer assim: bem, eu quero estabelecer o meu reino com aquilo que vocês desprezaram. E a minha caminhada é como a caminhada do bom samaritano. Por favor, é como se Jesus estivesse dizendo assim: não assemelhe o meu caminho com o caminho do levita, nem do sacerdote, que desciam de Jerusalém para Jericó e que viram um semimorto e passaram de largo. Não, o meu caminho não se assemelha a estes religiosos que cumprem suas funções do templo, mas são tão fracos, tão impotentes quando estão na vida.
O meu caminho não se assemelha àqueles que cumprem funções religiosas e se esquecem de olhar os semimortos na caminhada, na travessia. O meu caminho é o caminho do bom samaritano, que parou sua caminhada. Parou, viu, olhou com compaixão, compadeceu-se, aplicou óleo, vinho nas feridas, colocou sobre o animal, conduziu aquele semimorto a uma hospedaria, deu 2 denários ao hospedeiro e disse assim: tudo que esse homem gastar a mais, tu indenizarei. A caminhada de Jesus se assemelha à do bom samaritano. Que os nossos corações sejam os corações frágeis, sejam os corações das crianças, que recebem com confiança, que recebem com a consciência da indignidade, porque dos tais é o reino dos céus. Me cura de ser grande, foi a oração de Adélia Prado. Que Deus arranque de nós toda a adultice e coloque em nós a confiança e a consciência da indignidade, da fraqueza de uma criança. Porque Deus constrói o seu reino através dos corpos frágeis. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais uma manhã diante da Tua palavra, diante da Tua presença. Que o Senhor, ó Deus, no nome de Jesus, abençoe todos nós que estamos aqui. Abençoe as nossas vidas. Abençoe os nossos corações. Deus, que o Senhor faça que os nossos corações se convertam ao coração da criança. Deus, que nós tenhamos, ó Deus, essa consciência das nossas fragilidades. Não somos onipotentes, somos corpos frágeis. Que a gente assuma isso, que a gente aceite isso e que a gente acolha o Teu reino como as crianças acolhem. No nome de Jesus. Amém. Eu quero só deixar uma última palavra. Rubem Alves, ele escreveu assim, eu encerro com essa palavra de Rubem Alves. Ele diz assim: estou em busca da palavra que faz florescer o paraíso, que o esquecimento transformou em deserto dentro de nós. Gostaria que a teologia fosse isto: as palavras que tornam visíveis os sonhos e que, quando ditas, transformam o vale de ossos secos numa multidão de crianças. Que as nossas teologias, que as nossas palavras, que a proclamação do Evangelho através dos nossos lábios sejam esta teologia. Palavras que tornam visíveis sonhos, que, quando ditas, transformam um vale de ossos secos numa multidão de crianças. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Grande abraço. Até amanhã, às 7h da manhã. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, no nome de Jesus. Amém. Estou vendo aqui Rafael, Beth, grande amigo Rafael, Alessandra Coelho, que bom, Cida, que Deus abençoe muito o dia de vocês, um dia especial, cheio de vitória em nome de Jesus.